Alô! Dia 12 de outubro de 2018. Mais uma vez, o inusitado programa Pulando a Cerca. O programa inusitado é um pequeno programa, uma grande bandeira. Então, o programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. É como a vida. Então, fala Manuel Inácio Boca de Tombroni. Alô? Cobriu de lona, descobriu. Cobriu de lona, descobriu. Cobriu de lona, descobriu. É Pulando a Cerca. Cobriu de lona é circo, descobriu é Pulando a Cerca. E hoje, 12 de outubro, que dizem por aí ser o Dia das Crianças. Dia das Crianças são 365 dias, assim como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Avós. Se as pessoas entendessem e buscassem se relacionar um pouco mais, fossem mais fraternas, entenderiam que hoje é o dia de todos nós estarmos aqui pulando a cerca. E cá estamos nós, eu, Daniel e mais um punhado de gente aqui pulando a cerca nessa sexta-feira de outubro, segunda sexta-feira de outubro. Cobriu de lona é circo, descobriu é Pulando a Cerca. E então, Manuel Inácio Boca de Tombroni. E eu vou falar o seguinte: por que pulando a cerca? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente enxerga do outro lado. O outro lado não tem sacanagem, não tem sacanagem. Tem o quê? Educação, cultura, saúde, justiça, cultura. Olha só, o apresentador do programa sou eu, Daniel Suturiense, médico, já tive AVC, acidente vascular cerebral, é a doença que mais mata do mundo no Brasil. Mas parece que o mundo hoje está com AVC, não, complicado. Olha só, então, só engraçado, que bom. Olha só, é o seguinte, o convidado de hoje sempre foi uma fração importante da população no Brasil que 518 anos vão pular na cerca. Vamos convidar hoje, mais uma vez, o tema é Constituição. A Constituição do Brasil de 1988, faz 30 anos, uma Constituição que é uma senhora decaída, desvalorizada, e o país precisa de uma Constituição, uma senhora forte, com a valorização, com alegria. Então, vamos convidar, mais uma vez, o nosso amigo, sempre amigo, o Coronel Ibis, o simpático, gostoso, elegante, gostosíssimo. Vem pular a cerca, Coronel Ibis. Pulou. Pulei. Você está aqui nessa... Aqui. E vamos convidar também o nosso amigo, o simpaticíssimo, o gostosíssimo, o tesouríssimo, doutor André Barro, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Pula a cerca! Tem medo aqui, vou aqui assim. Opa! Falou! O programa é de manhã, à tarde, à noite. A dupla pergunta: fez xixi? Claro. Com certeza. Então, tá bom. Então, vamos dividir o microfone um e o outro. Vamos falar no tema Constituição de 1988. O que é a Constituição e por que ela ficou esquecida? Bom, primeiro, Daniel, dizer o seguinte, é importante colocar, quando a gente vai falar da Constituição, a gente tem que falar da história, porque até tem um grande
pensador do direito no Brasil, Carlos Maximiliano, que escreveu Hermenêutica e Interpretação do Direito, dizia que quem só sabe o direito não sabe o direito. Então a gente tem que colocar a Constituição dentro da história do país. Nós vivíamos nos anos 60 no Brasil um país onde existia toda uma juventude querendo construir uma identidade nacional através da música, do samba, quer dizer, o mundo inteiro, existia o movimento negro, o movimento feminista. Os anos 60, o mundo inteiro vivia um novo pensamento, e o Brasil fazia parte disso. O presidente João Goulart, com apoio do Brizola, até no futebol a gente vinha bem, né? Fomos até bicampeão em 58 e 62. E o Brasil vivia aquele momento incrível. E aí veio a ditadura. Veio a ditadura, a repressão, a toda forma de movimento político que quisesse a manutenção, o quê? O que tinha naquela época? O pensamento das reformas, a reforma agrária, o pensamento de reduzir a desigualdade social. Então veio a repressão, muita repressão, o que levou, inclusive, uma parte da juventude para a luta armada. Então, essa juventude no Brasil, na ditadura, ela foi presa, assassinada sob tortura e seus corpos desaparecidos. São milhares de estudantes, até de classe média, e alguns, inclusive, ricos, que deram a vida pelo Brasil. O Brasil vivia aquele momento dos anos 60 e aquilo tudo foi destruído pela ditadura militar. E o povo brasileiro ficou 25 anos com o seu direito político cassado de eleger o presidente do Brasil. Quer dizer, de 64 até 89, os brasileiros não podiam votar para presidente do Brasil. Então, é isso que foi a ditadura. Tortura, miséria, e não podia eleger o presidente do Brasil. Aí veio a Constituição de 88 e ela veio contra o que aconteceu na ditadura. E uma das grandes conquistas da Constituição de 88 foi o direito do brasileiro, em 89, eleger o presidente do Brasil. Quer dizer, já que o brasileiro ficou 25 anos sem poder votar para presidente do Brasil, como é que se elegeu o presidente do Brasil na ditadura? Eles reuniam lá uma junta militar e escolhiam o presidente do Brasil. Teve até um ano que eles não se entenderam, e aí o presidente do Brasil foram os três, um da Marinha, um do Exército e da Aeronáutica, e foram apelidados, inclusive, de os três patetas. Então, o povo brasileiro não podia votar para presidente do Brasil. Então, a grande conquista foi o direito a votar para presidente do país. Isso é o que é? Isso aí é a igualdade formal. A igualdade formal, quer dizer, todo mundo, independente da classe social, se é rico ou pobre, todo mundo tem o direito a um voto. Isso é a igualdade formal, uma conquista formal, uma igualdade formal, mas de grande importância para o país. E a Constituição de 88, ali está na Constituição de 88, os objetivos, diz assim no artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O artigo 3º da Constituição, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Quer dizer, ali estão os objetivos de uma nova realidade política do país. Quer dizer, o fim da ditadura, então aqueles são os objetivos. Quais são os objetivos? Objetivos materiais, formais também, que diz ali. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, que é o mais importante, que é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, o objetivo, após a ditadura, com a nova Constituição, era erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí foi eleito um governo, primeiro foi eleito o Collor, depois o Fernando Henrique, onde a coisa principal, a frase principal, acho que desse neoliberalismo, era o que o Fernando Henrique dizia. Ele dizia o seguinte, que o Brasil precisava ter 30 milhões de pessoas no mercado de consumo
para o Brasil entrar no capitalismo globalizado. O Fernando Henrique falava isso. Aí o pessoal perguntava, pô, mas o Brasil tem 200 milhões, e os outros 170? Mas ele falava 30. Esse era o neoliberalismo. Um país para 30 milhões. Depois vieram os governos do Lula e da Dilma, onde incluíram milhões de pessoas na miséria e melhoraram um pouco o salário mínimo. Porque no Brasil, os governos de esquerda, o que eles conseguem fazer, às vezes, os governos mais progressistas, é aumentar o salário mínimo. O João Goulart foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, aumentou o salário mínimo em 100% na época e foi botaram ele para fora, foi deposto. Ele era até parente lá do Getúlio. Então, aí, quando vem um governo progressista, ele faz uma mudança no salário, o Bolsa Família, quer dizer, para incluir mais pessoas. Tudo isso agora com o golpe que sofreu a presidente Dilma Rousseff, tudo isso está sendo jogado no lixo, quer dizer, todas essas conquistas, essas pequenas mudanças sociais. E nós vivemos nesse momento agora no Brasil o seguinte, há uma proposta de retrocesso. Não tem uma proposta de retrocesso, quer dizer, voltar ao neoliberalismo, um país apenas para 30 milhões, e ainda tem um outro movimento que é para voltar à ditadura militar, mas dentro da democracia. Então, já dessa parte já falei demais, mas eu queria dar esse apanhado da história para a gente ver o que, por exemplo, nesse momento, só um detalhe importante, quer dizer, o que nós estamos assistindo é que o Poder Judiciário, ele não respeita nem a própria Constituição. Porque a Constituição, um dos artigos mais importantes da Constituição, porque o Brasil saiu de uma ditadura, onde 25 anos o povo brasileiro não podia eleger o presidente do Brasil. Então, um dos artigos mais importantes da Constituição é o que diz o seguinte: é vedada a cassação dos direitos políticos. E a perda ou a sua suspensão só podem acontecer, aí tem vários dispositivos, e um deles diz, em caso de condenação criminal transitada em julgado. E os efeitos dessa sentença. Então, nós temos aí um candidato a presidente do Brasil, que era o líder das pesquisas, não pôde ser candidato, apesar da Constituição ser clara que ele poderia ser candidato, porque diz ali, é vedada a cassação dos direitos políticos, exceto em caso de condenação criminal transitada em julgado. Então, nós percebemos aí que as forças do mercado, as forças que controlam, são os donos dos meios de produção, não só a produção material também, mas a produção dos meios de comunicação, as produções, de todas as produções, objetivas e subjetivas, eles não respeitam nem a Constituição. Então esse apanhado que eu quis fazer inicialmente, falei demais, e a gente tem que colocar a Constituição dentro da realidade histórica e política do Brasil. Então por isso que eu fiz esse apanhado aí. E agora o Coronel, manda ver aí. Tem uma questão que eu queria destacar a partir da fala do André, que eu acho que a gente precisa repisar muito essa questão. Que, assim, a primeira grande crise que o capitalismo sofre, depois da Segunda Guerra Mundial, acontece exatamente na metade dos anos 70. 74, 75 é a primeira grande crise. E quando o capitalismo passa por essas crises, ele passa continuamente por essas crises, aliás, ele vive de crises, ele se reinventa. E ele se reinventa como? Alguém tem que pagar a conta. E na hora de pagar a conta, ele socializa isso. Então o Estado, mais especificamente o Estado de bem-estar social, acaba sendo um grande óbice para isso. Então você vê, em 74, 75, o capitalismo começa a se reinventar a partir do neoliberalismo, que de neo não tem nada. É a boa e velha ideia de que o mercado, como modo de administrar a escassez, pode, por si mesmo, resolver todas as demandas. E que precisa de liberdade. Então, em 74, Friedman ganha o Prêmio Nobel, batendo nessa tecla. 2 anos depois, Hayek ganha o Prêmio Nobel, insistindo nessa tecla. Thatcher e Reagan são eleitos, e aí começa essa onda neoliberal.
E aí, em 88, a gente faz uma Constituição que exatamente vai de encontro a esse negócio, que tenta construir uma sociedade para superar a desigualdade. Superar a desigualdade através de que mecanismo? Através do Estado, através de políticas públicas, né? Que aposta na possibilidade de construir uma sociedade solidária. Tudo que o neoliberalismo não quer nem ouvir falar. É em fraternidade, é em solidariedade, é em você se preocupar com a sorte dos miseráveis, dos excluídos. É tudo que esse mercado e a mão invisível não querem ouvir falar. O que eu estou querendo dizer, e a partir da reflexão que o André traz para a gente, é que a nossa Constituição ela já nasceu fora do seu tempo e contra esse tempo. Né? Um tempo que apostava exatamente no individualismo, na meritocracia, nessas mentiras, né? Na capacidade da gente acreditar que a gente pode se fazer sozinho, né? E que o homem tem tão mais valor quanto mais ele pode se fazer sozinho, né? Então vem a nossa Constituição apostando na solidariedade, na fraternidade, na possibilidade de a gente construir uma sociedade em bases mais humanas, né? Dizendo que a dignidade da pessoa humana era um princípio fundamental, um princípio que deveria ser inspirador de todas as políticas públicas, de todos os órgãos da administração pública, do Estado mesmo. Quando é exatamente o tempo, exatamente contra aquilo que a nova ordem econômica, esse movimento do capitalismo, pretendia sepultar. Isso explica toda essa resistência que os donos do poder no Brasil sempre colocaram diante da Constituição. Né? Por que diz lá que tem que ter 12% de juros, mas aí, numa leitura assim estranha, a nossa justiça relativiza esse princípio? Né? Então, assim, é o tempo, né? É o tempo ruim que nasce no meados dos anos 70 e que está colocado, né? É o nosso tempo, né? O neoliberalismo ele significa o seguinte: o capitalismo esgotou as suas possibilidades civilizatórias. Não tem mais possibilidades civilizatórias. O que ele tem para oferecer ao mundo hoje é barbárie. É barbárie. Não tem outra proposta. É barbárie. Olha só. Aqui. A Constituição de 88 é verdade. Ela estava avançada no tempo. É verdade. Mas eu preciso que o avance no tempo que seja omissa. Uma Constituição de 88 omissa que dá caminho ao capitalismo era pior. Então, o Brasil é um país muito rico, mas fraco. Educação, saúde. E o governo local é fraco. O Brasil é e a multinacional tem 151 países. É muito mais forte. Consegue dominar tudo. Mas foi um ato de coragem, na minha visão, fazer uma Constituição moderna, acima da média. Foi uma vitória. Eu acho que foi uma vitória também contra a ditadura militar, que pessoa, professor, estudante, deu a vida. A ditadura militar era muito forte. Mas se não houvesse esse movimento, seria mais forte ainda e estaria hoje atuando. A atuação, na minha visão, é subjetiva. Uma objetiva. A geração de 68 conseguiu derrubar. E a festa foi a Constituição de 88. Foi grandiosa, mas foi uma vitória, apesar de tudo isso. E hoje o legislativo, executivo,
são contra exatamente a Constituição. Tudo que é a favor do povo é ao contrário da elite. Tudo. E isso, mas eu reconheço uma vitória. Apesar, e a gente pode falar isso 30 anos depois. Bom, Daniel, é o seguinte, óbvio, tem toda a razão, ela até fez a comparação com a realidade mundial, que eu acho que o Muro de Berlim caiu em 89, caiu o Muro de Berlim, aí vem Reagan, Thatcher, o Muro de Berlim, aí vem o neoliberalismo. Mas a questão, aí ele colocou que aí veio o Fernando Henrique com essa, e o Collor também com esse pensamento, contrário ao que está na Constituição. Eu acho que a Constituição, o artigo mais importante da Constituição são os objetivos da República. Eu acho que esse é o grande objetivo dessa nova era que o Brasil, que até hoje nós estamos na luta, porque não adianta você ter uma lei. As pessoas, tem a lei e o judiciário tem que julgar segundo a lei e tal. Você tem a lei, mas você tem que ter conhecimento dessa lei para lutar por essa lei. Tem até a luta pelo direito, né? É um livro consagrado, um livro pequenininho, do Ehring. Então, o direito é uma luta. O Che Guevara até falava também, você tem que conhecer o seu direito para poder lutar por ele. Então, de todos esses artigos que tem a Constituição, só tem um artigo que diz ali os objetivos da República, que é reduzir, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Só que nós vivemos no Brasil, ali a Constituição fala erradicar a pobreza, no Brasil nós temos ainda milhões de pessoas, na realidade, abaixo da pobreza, que é a miséria. Miséria são pessoas que sobrevivem com $2 por dia, esse é o patamar que se estabelece da miséria. Então nós no Brasil, quer dizer, esses são os objetivos da República, nós temos que lutar por isso no Brasil. E até o sonho de uma sociedade igualitária, como se fosse a sociedade socialista, que o Marx até falava que era uma sociedade onde todos seriam iguais. Na sociedade socialista, todo mundo seriam iguais. E ele dizia que na sociedade comunista seria de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade. Então há uma diferença aí. Só que no Brasil nós ainda estamos na miséria. A gente nem... Estamos abaixo da linha da pobreza. E o que teve dois governos que tentaram tirar, e conseguiram, durante certa época, tirar milhões de pessoas da miséria. Conseguiu, da miséria, porque o Bolsa Família é um programa, na realidade, não é um programa propriamente social, é um programa humanitário. Quer dizer, dá comida para quem tem fome, é um ataque à miséria. Mas o que nós vemos aí é que a elite brasileira, ela não quer acabar nem com a miséria. E para não acabar com a miséria, ela não respeita nem a Constituição. Nem a Constituição. Porque você veja só, como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal não sabe ler, né? Porque está escrito ali. É vedada a cassação dos direitos políticos, artigo 15 da Constituição, exceto em caso de condenação criminal transitada em julgado durante os efeitos dessa condenação. Então, eles proíbem um candidato a presidente da República que lidera as pesquisas, porque foi um governo, os governos que tiveram do Lula, da Dilma, eles não atacaram a estrutura. Até o artigo que falava dos 12% foi revogado no governo do Lula. Porque senão acho que ele nem tomava posse. Os banqueiros não iam deixar ele nem tomar posse. Os banqueiros olharam, que isso? Eleito presidente do Brasil com o apoio do povo. Ainda tem na Constituição 12%? Ah, não. Ou um ou outro, né? E tiraram lá os 12% da Constituição. Então, o que a gente vê é que a elite brasileira, que tem horror de ter... A elite brasileira, eu digo a elite mesmo, com o cara milionário, bilionário, classe média alta, eles têm horror
de ser brasileiro, né? Porque a coisa que eles mais gostam de dizer é eu sou descendente de francês, sou descendente de inglês, sou descendente... Todo mundo é descendente de alguma coisa no Brasil. Ninguém quer ser descendente dos nativos, né? Você falou 518 anos de repressão contra os nativos, os índios, os pobres, os negros. Isso aqui são 518 anos de escravidão contra os pobres. Então, a elite brasileira que sequer tem orgulho de ser brasileira, ela sequer quer atacar, retirar milhões de pessoas da miséria. Então, a Constituição está aí, esses são os objetivos, e essa é a luta da nova Constituição, porque os objetivos estão ali no artigo 3º. Tudo tem que caminhar para esses objetivos. Todas as decisões, todas as leis, tudo tem que caminhar para erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, porque isso aqui, terminando essa fala, isso aqui não pode ser nem chamado de sociedade. Isso aqui não é sequer uma sociedade ainda. Porque até se a gente tivesse erradicado a miséria, quer dizer, até a pobreza da pessoa pobre, mas ela tem um hospital de qualidade, tem uma escolas de qualidade, com merenda boa. O pessoal aqui fala assim, o cara só vai na escola para comer merenda. Vai lá na França e na Alemanha e na Inglaterra para se ver se a merenda das escolas públicas lá não são de alta qualidade. A criança tem que ir para a escola primeiro para comer uma grande merenda, né? Então, a gente não tem, se o pobre tem ao menos uma escola de qualidade, saúde de qualidade, é uma outra situação. Cuba, que critica tudo bem, tem 500 críticas a Cuba, mas as crianças em Cuba, elas vão para a escola, comem, estudam, têm saúde, não tem ganha tão pouco. O Brasil, numa miséria desgraçada, o pessoal ainda tem coragem de criticar um país onde, ao menos, as crianças têm comida, escola e saúde. A gente aqui não tem nem isso. Então, essa luta é a luta da Constituição de 88, que a gente ainda está nela. E vamos ver o que vai acontecer. Estamos aqui no meio de um processo eleitoral. Ou a gente mantém essa política de erradicar a miséria, que é uma política não é nem de direita nem de esquerda, é uma política de direitos humanos, erradicar a miséria, ou a gente volta para o neoliberalismo, que seria um país para 30 milhões, ou pior ainda, né? Porque tem grandes forças querendo volta para a ditadura militar, só que dentro da democracia. Então é isso que a gente está vivendo agora no Brasil. Esse toque aí que eu queria dar. Eu acho que o desafio é exatamente esse que o André aponta, né? Da gente construir essa sociedade livre, justa e solidária como objetivo fundamental lá do artigo 3º, né? E para isso é fundamental essa relativização do eu, esse pronome pessoal sujeito complicado aí, em relação ao outro, em relação ao coletivo. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem. Eu, durante um tempo na minha vida, dei aula de Direito numa faculdade. E eu tinha alunos, eu acompanhava às vezes os meninos quando eles estavam entrando, sabe, André? E quando eles estavam saindo. E é impressionante a diferença. Como o garoto, depois de alguns períodos numa universidade, aquela ideia do poder associada assim, a uma perspectiva de carreira no funcionalismo público, como aquilo vai impregnando a alma daquele menino. Ele não está mais comprometido com a justiça, não. Ele não está mais preocupado em pegar a Constituição e construir a tal sociedade livre, justa e solidária. Ele quer o poder. Ele quer ser chamado de excelência. Ele quer usar toga para fazer todo mundo tremer na frente dele. Que é o que a maioria desses juízes tem na cabeça, né? Então há um descompromisso total com a sociedade, com o destino do outro. As pessoas estão preocupadas com o poder. A gente precisa de uma educação, Daniel e André, onde os nossos jovens não se apaixonem pelo poder. Não se apaixonem. Esse era o meu medo na academia de polícia, quando eu comandei a academia. Era fazer o meu futuro oficial não se apaixonar pelo poder. Porque junto com a paixão pelo poder, vem a submissão do outro, a subordinação do outro. E isso é a raiz de todos os nossos problemas. E o neoliberalismo aposta nisso o tempo todo. Não tem mais aquele compromisso do liberalismo clássico, não. O cara era liberal economicamente, mas também era liberal nos direitos.
Os direitos humanos são frutos disso. Da Revolução Burguesa. Agora não, agora é o eu. E que se dane o outro. Que se dane o outro. Esse liberalismo econômico aí convive com tortura numa boa. Desde que não aconteça no território americano. Bota para torturar em Guantánamo. Né? Então é muito grave isso. Porque esse neoliberalismo que está aí não tem possibilidade civilizatória como tinha o liberalismo clássico. Ele só tem para oferecer ao mundo hoje é violência, é truculência, é brutalidade, é barbárie. Então, assim, o desafio que a gente tem hoje é imenso, porque é civilizatório. Enfrentar esse negócio aí é uma tarefa civilizatória, é uma tarefa daqueles que ainda acreditam que a palavra humanismo ainda tem algum sentido, ainda tem algum significado. Porque é exatamente isso que está sob ataque. Porque o humano se define não é pelo eu, não, é pelo outro. Né? O humano é alguma coisa da ordem do coletivo. Né? O Aristóteles já dizia lá que sozinho a gente é o quê? Ou é Deus ou é um bicho. E como a gente está muito distante de Deus, e eu me sinto cada vez mais distante de Deus, apesar de ser cristão, quando eu vejo alguns posicionamentos aí de certas lideranças religiosas, que parece que leem uma Bíblia que não é a minha, deve ter a minha Bíblia, tem alguma página faltando, algum capítulo faltando. Eu fico cada vez mais envergonhado com isso. Mas aí o Nietzsche tinha razão, sabe? Deus está morto realmente. Porque se essa galera que está aí acredita em Deus, então é porque Deus está morto mesmo. O Nietzsche tinha razão. Essa sociedade aí matou Deus. E é por isso que faz aí, a gente escreve uma coisa na Constituição, mas o juiz na hora de interpretar diz que é outra que está escrito, não é aquilo que está escrito. Né? E o neoliberalismo pode aí posar com a sua boa e velha crença da mão invisível, passando por cima dos seres humanos, tratando o ser humano como lixo. Né? Então aí o cenário é desesperador. Eu coloco o seguinte, mais uma vez, a regra universal, se é que regra universal. Tocar a esperteza pela gentileza. A posição humanista é gentileza, coletivo. E a esperteza sempre é ruim. A elite é esperta. O poder da elite é esperto. O medo, terror e assim. E a gentileza é aí que acho que tem que ser gentil, alegre. Senão, a elite toma com terror e medo. E a regra maior continua a ser tocar a esperteza pela gentileza. O que você fez no comando da PM é ser gentil. Tem limite, mas seja gentil. Não é a esperteza da violência, da porrada. Parece que é regra universal nesse país tão violento. A gentileza. Eu acho que o caminho é a gentileza. Gentileza não é dar beijinho. É ensinar aquele que não sabe, aquele que não tem voz, não tem voto. É gentileza. E gentileza sempre ganhou. A posição humanista ficou embaixo na maré da história. A história tem uma maré que sobe e desce. E a gentileza na maré desce, só tem a gentileza. A esperteza é terrível. E eu acho que quando a maré sobe, a história sobe a maré, às vezes a cabeça fica em cima, superior,
nesse momento, tem que ser gentil. Gentil consigo, começa consigo. Gentil com o outro, gentil com a coletividade. Daniel, até você estava falando, estava pensando aqui, né? Gentileza gera gentileza, exatamente, né? Gentileza gera gentileza. Agora, no Brasil, e é impressionante como é que a melhor música de altíssima qualidade no Brasil vem dos mais pobres, né? Quer dizer, eu sou um apaixonado por samba, fui da bateria do Império Serrano 25 anos. Quer dizer, a melhor música nacional, as melhores festas são produzidas pelos pobres, pelos negros, as festas dos índios, também dos nativos. Então, tu vê só, isso até o brasileiro, apesar dessa miséria toda, o brasileiro produz essa alegria, o povo mais pobre do Brasil. Letras magníficas, né? Uma melodia impressionante, né? Uma bateria de uma escola de samba, 300 pessoas tocando no mesmo ritmo. Qualquer pessoa do mundo... o Império tem sambas até sobre isso, né? Que chega aqui, ele chora de ver a nossa batucada. Agora, o sistema capitalista ele não tem a menor gentileza. A menor gentileza. E no Brasil a situação ainda é muito pior. Porque, como eu falei, qual é a gentileza que tem um país que sequer trata as crianças de forma humana? Quer dizer, as crianças pobres no Brasil, elas já nascem punidas. Já são punidas antes de nascer, porque sequer tem um acompanhamento, né, durante a gravidez, sério, no serviço público. E o capitalismo, quer dizer, veja só, a pessoa ser milionária na Suécia, na Alemanha, ainda já é alguma coisa também fora da realidade. Porque tu vê, o capitalismo é um sistema absurdo. Porque como é que uma pessoa pode ter 100 milhões na conta, 300 milhões na conta, se ela fosse garantir uma vaga no céu com essa grana, quer dizer, quanto mais ganhar... Aliás, eles acreditam nisso, né? Eles acreditam nisso, né? Mas eles vêm com essa. Mas se realmente tivesse um bilhete garantido, quanto mais milhões você tiver, você vai garantir, depois de morrer, uma vaga no céu. Ou então tu vai viver mais. Se tivesse essa garantia, né? Então isso não existe. Quer dizer, como é que pode uma pessoa física que vai morrer, se tiver uma idade, muita saúde e tal, vai morrer aos 90 anos, né? Como é que uma pessoa tem mais dinheiro no Brasil? 6 pessoas têm mais capital que 100 milhões de habitantes. Quer dizer, é um sistema completamente absurdo. E eu não estou nem dizendo sobre a derrubada do sistema capitalista. Nós estamos falando da Constituição de 88, que fala dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que seria o liberalismo. Ele fala os valores sociais, até divide trabalho e livre iniciativa. Porque, obviamente, milionário, rico, eles não são trabalhadores. Eles são da livre iniciativa. Mas prega os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, para reduzir a desigualdade social e regional. Quer dizer, nem isso eles aceitam que está na Constituição. Eu digo os capitalistas, no Brasil. Porque no Brasil você tem, inclusive, candidatos a presidente do país que têm fortunas de 200, 300 bilhões de reais. Eu considero os milionários num país como esse, uma pessoa que tem 100 milhões, vamos, sei lá, 50 milhões, eu considero todos eles criminosos. São fortunas criminosas. Criminosas. Primeiro porque não vai ganhar vaga no céu, né? Não vai ganhar vaga em lugar nenhum. E como é que uma pessoa física pode ter tanto dinheiro concentrado nele mesmo, né? Então, e mais, só terminando, porque isso tudo é uma produção. É uma produção, porque o capitalista é o dono dos meios de produção. O trabalhador ele só tem para vender a sua força de trabalho. Mas a produção, como eu falei, a produção não é só material, ela é também midiática. Os meios de comunicação, eles acham lindo o cara ser bilionário.
Tanto que sai um ranking todo ano e o pessoal comemora. Pô, o Brasil agora tem mais bilionários. Como se fosse um ranking. E todo mundo acha isso lindo. E aí, o que aconteceu? Esculhambaram com a política, esculhambaram com os políticos, mas os capitalistas, que são a quadrilha dos bilionários, que assaltam obras públicas, combinam o preço da obra, quem vai ganhar a obra, essa é a quadrilha dos bilionários. As pessoas não têm uma visão crítica contra essa quadrilha dos bilionários. Só ficam em cima dos políticos, que a maioria é uma quadrilha de milionários, né? Porque o cara fala assim, eu dei 2 milhões para ele, dei 1 milhão para ele, porque o cara é bilionário. Então, 1 milhãozinho aqui, outro ali é berreca para ele. Então, no Brasil, a gente tem que ter consciência que os grandes ladrões são os milionários, são os capitalistas, os bilionários. Esses é que são os inimigos, ao menos, de uma redução da desigualdade social no país. Você sabe o que sempre me impressiona? Como é que as pessoas dormem. Como é que um sujeito que vive com muito mais do que é razoável para uma pessoa viver e que sabe que vai morrer amanhã, como é que uma pessoa dessa consegue dormir? Para isso é necessário que ele não tenha a menor noção do que significa solidariedade, do que significa sentido de responsabilidade com relação à vida do outro infeliz, que muitas vezes mora a alguns metros da sua casa. Então é necessário uma inconsciência, um processo brutal de alienação para o sujeito para a igreja. Para a igreja. Domingo. Né? Numa fé que se diz fundada num Deus que é amor. Olha só. É preciso ter muita cara de pau, muito cinismo, muita estupidez, muita inconsciência para um cara sair da igreja e chegar em casa numa boa, comer com a família. Comer com a família. Olha, é preciso muita inconsciência para isso. Entender isso. Eu tenho dificuldade para entender. Você quer ver uma coisa que eu não consigo entender? Como é que alguém pode ser dono de terra, Daniel? Como é que alguém pode ser dono de um pedaço de terra? Que alguém seja fruto daquilo que produz, eu entendo. Mas que alguém seja dono de terra, de uma coisa de onde a gente extrai aquilo que a gente vai comer, aquilo que todos nós deveríamos comer. Como é que alguém pode ser dono de terra, André? Latifúndio. E ainda por cima um latifúndio. E não se sentir responsável com a violência que se pratica nesse país, com o sofrimento dos seus irmãos. E como é que as pessoas conseguem dormir? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou responder a você, para finalizar o programa. Tem que ser muita inconsciência e muita esperteza. Esperteza significa inconsciência. Um cara é esperto. É esperto. Consciente, inconsciência total, a esperteza. E ele consegue conviver com isso. Isso vai de geração em geração. Não é um processo individual. Ele consegue ser esperto, particularmente com a família, com os amigos, e coloca essa ideologia da esperteza. Então, vamos terminar mais uma vez com gentileza, não esperteza, o pulando a cerca. Pular a cerca é um ato gentil, não é um ato esperto. O político é esperto, nunca consegue pular a cerca. A culpa é grande. E o pulando a cerca é um ato gentil. Então, gentileza gera gentileza. Então, vamos terminar o programa cantando pela gentileza. 1, 2, 3, com vocês, com gentileza. Com gentileza. Amém.